o tema da meditação é os meus pecados da mocidade. Tá bom? Então você vai voltar para casa hoje lembrando os meus pecados. A gente gosta dos seus pecados, não é isso? Seus pecados. Então você aprontou quando era jovem. Hoje você é presbítero, pastor. Aí chega um adolescente lá, porque lanchou antes de tocar a campainha, você desce o porrete nele. Aí, com aquele... Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos. Porque às vezes a gente trata uns aos outros com um ar assim de santidade, que eu vou te dizer. E Jesus combateu muito isso, né? Vamos ler lá, Salmo 25, versículo 7. Davi está pedindo para Deus. O que ele pede para Deus? O que ele diz aí? Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então, Senhor, esqueça o meu passado e se lembre que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso. Essa oração é fácil, você não vai não? Senhor, me erra. Você acredita? Vamos lá para Jó. Jó capítulo 13. Versículo 26. O que diz aí? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Havia no inconsciente coletivo, ou no consciente mesmo, aquela ideia de que os pecados que nós cometemos na mocidade, Deus cobra da gente quando a gente está mais velho. Você já pensou se isso fosse verdade? Você estava frito, não estava? Mas eu quero focar nessa expressão. Meus pecados da mocidade. E a pergunta que eu faço aqui para o texto, para a nossa meditação, é: será que existe pecado de faixa etária? Tem pecado de criança? Pecado de adolescente? Ah, isso é coisa de jovem. Pecado de jovem. E os safadões da terceira idade? Tem os pecados da terceira idade também? Você sabe que na Bíblia não tem nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. Pecado é toda transgressão contra a lei de Deus. A gente peca e vai continuar pecando, porque nós estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. E às vezes o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E o que Davi quer dizer com isso, pecados da mocidade? E eu fui estudar esse assunto, porque me interessou e eu estou falando para os jovens, apesar de que muitos estão dormindo, não vieram ainda, mas vai ficar aí no vídeo. Quais seriam os pecados da mocidade? Pecados da mocidade. E o primeiro pecado que eu vejo na Bíblia, que é característico da mocidade, é o pecado da soberba, do orgulho. Todo jovem, ele está até os 30 anos, num processo de autoafirmação.
Ele sai da adolescência, entra na juventude, e aí, ele, para se autoafirmar, ele sabe de tudo, entende de tudo. E agora é possível um jovem, ele sair da universidade e aos 30 anos ele já ter o título de doutor. Aí subiu para o cabeção mesmo, aí doidou. Eu estava vendo uma reportagem da CNN essa semana, mostrando que nesses últimos 2 anos houve um aumento de bilionários no mundo. E os grandes bilionários do mundo hoje estão na faixa de 30 anos. Veja aquele rapaz lá do Facebook, que agora está mudando para a Meta, a riqueza daquele homem. Então, um dos grandes problemas que eu e você tivemos na nossa juventude, que a juventude tem hoje, é a soberba. A soberba. E tem uns jovens que eles fazem questão de ser soberbo, porque a sociedade valoriza a soberba. O mundo ama a soberba, estimula a soberba. E se você não for soberbo, você é um Zé Mané. E aí, meus amados irmãos, é um grande problema. O grande sofrimento que a soberba traz, o pecado da soberba traz. Você sabe que por causa da soberba, o diabo foi expulso do céu. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. A soberba é a mãe ou o pai de todos os outros pecados. Todo pecado começa com a soberba. E o último pecado que vai ser destruído vai ser o pecado da soberba, na volta de Cristo. E tem muitos jovens hoje, e cada vez mais os jovens, por causa às vezes do conhecimento, às vezes do emprego que tem, às vezes pelo fato de Deus estar abençoando a vida dele. Eu me lembro lá na Bahia, nós lá no interior, igreja de interior, teve um primo meu que foi estudar em Salvador, fazer economia. E aí ele se afastou da igreja, mas eu falei, por que você se afastou da igreja? Ele disse, porque agora a igreja presbiteriana não serve mais para mim, não tem o meu nível. Quantos jovens hoje estão afastados da igreja, afastados de Deus, porque foram para a USP, foram para a GV, foram para a universidade, e ali, aos pés daqueles professores ateus, eles abriram mão, eles acharam que agora eles são conhecedores do mundo. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com esse pecado. Quando você faz um curso, depois você faz um mestrado, depois faz um doutorado. O que é um doutorado? Doutorado é uma contribuição que você dá, uma pesquisa que você faz, em um item de um conhecimento amplo. Mas o cara disse, eu fiz. Você não sabia não que eu sou doutor em língua portuguesa? Aí chega o crente, pastor, é com S ou com Z? Eu falei, vai para o inferno. Entendeu? Só para a cabeça. Só para a cabeça. Hoje a juventude hoje anda com o nariz empinado. E a soberba gera um problema dessa geração agora que se chama narcisismo. Vocês conhecem essa fábula de Narciso? Que ele chegou e foi tomar água no poço, e quando o rosto dele refletiu na água, ele se achou tão lindo, tão bonito, que ele caiu e se afogou.
eu me amo, eu me adoro e vocês não podem viver sem mim. Esse é o narcisismo. Eu tenho visto isso aqui na igreja, no comportamento dos jovens. A soberba gera o individualismo. A soberba gera o descompromisso, o relacionamento por interesse. Se eu preciso de você, eu me relaciono com você. Mas a partir do momento que você não tem nada para me oferecer, eu não posso tirar nada de você. Agora veja o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Versículo 23. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Deus, Ele é o Pai da sabedoria. E se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Tá? Não estamos dizendo aqui que somos contra o conhecimento. Pelo contrário. Mas quando o conhecimento se torna um fim em si mesmo e aumenta a sua soberba, é pecado. E aqui é tão interessante porque diz assim: nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Na sua força aqui, está falando justamente da juventude. Vê lá, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 30. 29 e 30. Diz assim: que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos o quê? Caem. Presta atenção, aqui os jovens que não esperam no Senhor se cansam e se fatigam. Mas aqueles que esperam no Senhor, renova as suas forças. Para esperar no Senhor, para confiar no Senhor, você tem que abrir mão da sua soberba, do seu orgulho. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Na minha juventude, na minha mocidade, eu preciso. Então, o primeiro pecado que eu vejo, que poderia ser colocado como o pecado da mocidade, é o pecado do orgulho ou da soberba. O segundo pecado, vamos para Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes 11, 9 diz assim, lê comigo aí. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Eu quero destacar no hebraico essa expressão, e recreie-se o teu coração. Esse verbo recrear significa divertimento. Então, quais são os pecados da mocidade? São os pecados que envolvem o divertimento. Estão entendendo ou não? Se a avó de Anitta fosse dançar, você iria assistir? Mas não vou perguntar se a Anitta fosse. O que é característico do jovem? Diversão. Você lembra quando você era jovem? Se tivesse uma festa lá na Zona Leste, você ia. Hoje, você paga para não sair de casa. Você está velho. O jovem saía, reunia aqui, ia para a praia, passava o dia lá.
voltava à noite, chegava à noite, já saía, ia para o cinema. E o divertimento aqui significa justamente agradar os desejos do coração. E nos desejos do coração estão os desejos pecaminosos da carne: sexo, bebida, divertimento. E Davi era crente desde criança, foi ungido por Deus, ainda jovem, para ser rei de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o fato do jovem ser crente não significa que ele não goste de divertimento. A gente podia fazer um estudo aqui da Bíblia. Por exemplo, vamos pegar Sansão. Sansão era um homem que foi fruto, ele nasceu porque Deus atendeu a oração dos seus pais. Ele nasceu cheio do Espírito Santo para ser o libertador de Israel. Jovem crente, mas ele gostava de quenga. Ele gostava de inferninho. Quem era Dalila? Prostituta. Primeira coisa que Sansão fez foi casar com uma mulher que não era crente para ofender seus pais. Porque nos desejos da carne, da mocidade, nós tomamos decisões o quê? Erradas, precipitadas. Irmãos, está claro no texto: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da mocidade. Então, há os pecados da mocidade. Eu enfrentei um problema na igreja de Olinda uma vez, que um diácono, que era noivo, ia casar, foi para um happy hour da empresa dele, tomou uns goró lá, se envolveu com uma moça lá. Moça no sentido do Bradesco, tá? Moça, uma jovem. Engravidou a jovem. Noivo para casar, com tudo pronto. E eu fui aconselhar esse jovem, filho de presbítero, e ele dizia assim: não, pastor, eu vou casar. Eu falei: não faça isso, você já fez uma burrada. E agora, para resolver o problema com a noiva? Ele casou com essa mulher. Só que daqui a pouco ele começou a namorar com a ex-noiva. Eu falei: agora você está em adultério, desgramado. Agora eu não estou entendendo mais nada. Veja a confusão. Por que a Ambev, as empresas de bebida, chegam nas universidades, nos diretórios acadêmicos e promovem festa? Para quê? Divertimento. E é aí que acontece as nossas quedas, a queda da mocidade. Comete os pecados porque ninguém é de ferro. Eu dizia, tinha um grupo lá em Olinda que não fazia nada o ano todo. Não ia para a igreja, quando chegar no carnaval, queria evangelizar no carnaval. Eu falei: eu sou contra, eu não vou não, porque se eu for, na primeira troça que passar, eu estou dentro. Eu já vou levar a sombrinha. Me diga uma coisa: quando você vai para um forró, você que é jovem, você vai para glorificar a Deus ou glorificar a carne? A dança do forró é uma... Como é que é? Então, cuidado. É justamente o que a Bíblia está dizendo aqui. Quantas coisas aconteceram e mudaram a vida das pessoas com tragédias que aconteceram em divertimento. Tá certo? Mas terceiro tipo de pecado, depois eu vou falar de perdão, tá? Fica calma. Porque ele diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade. Pecado da soberba, pecado dos divertimentos. O que você topa passar aqui o que você aprontou? Posso passar no telão? Eu me lembro que quando eu voltei, me desviei na igreja, era adolescente, jovem, e eu fui para uma balada lá, na boate Drinkson.
Você já pensou eu dançando? Você pensou? Mas com 2 caipiroscas na cabeça, o cara se solta, né? E um dia eu fui para o culto e tomei a Santa Ceia. Quando eu tomei a Santa Ceia, aí o Espírito Santo falou comigo: mas você está bebendo o quê? Juízo para si mesmo. E ali, Deus trabalhou a minha conversão, a minha volta. Então, preste atenção. Terceiro lugar, terceiro tipo de pecado, que aqui eu quero chamar a sua atenção, que é característico da juventude e que nós devemos guardar o nosso coração, que é o pecado da avareza. Da avareza. Eu quero chamar a sua atenção porque às vezes a gente, quando fala de avareza, só fala da avareza do dinheiro, né? Mas a avareza, veja lá o que está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesus então diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é você desejar coisas, é você desejar pessoas, posições, títulos, que isso venha substituir Deus da sua vida. Por isso que a Bíblia fala que toda avareza é idolatria. É idolatria. E os jovens têm uma tendência de criar ídolos. Isso é uma figura muito importante. Hoje não se fala muito sobre isso, mas todos nós precisamos de heróis. Lembra de Hebreus, quando o Espírito Santo vai encorajar os crentes a perseverarem na fé, ele cita o quê? A galeria dos heróis da fé. Nós precisamos de heróis, a sociedade precisa de heróis. Porque quando ela não tem heróis, ela começa a criar messias. E veja, por exemplo, que às vezes transfere isso para um governante, para um presidente, para um governador. O herói não, o herói é alguém que já realizou. O herói é alguém que, através dele, quando eu estou falando heróis da fé, não posso falar mais do super-homem, porque... né? Por que ele é super-homem? Porque ele é um homem normal, mas que fazem coisas acima de nós, sobrenaturais. E aí, quando você observa isso aqui, nós precisamos dos heróis da fé. Quando a gente não tem os heróis, a gente cria esses ídolos, esses messias. Porque os heróis, eles servem para nos estimular, para nos motivar. Por exemplo, o seu pai, que começou lá do nada, e quando ele morreu, ele deixou um patrimônio para você, e ele deixou um legado de fé e de exemplo. Esse cara é o seu herói. O meu pai é meu herói. E nós precisamos disso. E o que está acontecendo, meus amados irmãos? A avareza está tomando conta. As pessoas, elas cada vez mais, e eu vou falar aqui a avareza materialista, as pessoas só pensam nisso, só pensam em dinheiro, só pensam naquilo. E esse é um pecado muito característico da Bíblia dos jovens. Quando você estuda a vida de José, você descobre que José foi fiel a Deus quando ele estava no nada, e depois quando ele sobe ao poder e se torna o primeiro ministro do Egito, ele continua com o mesmo comportamento, porque o poder não subiu para a cabeça. E ele não fez nada para ser primeiro-ministro. Deus é que fez dele primeiro-ministro. Na vida, você dá o seu melhor, você cumpre a sua missão, e Deus vai te abençoar.
Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará todas as tuas veredas. É Deus que nos dá tudo. Então cuidado com a avareza. Jesus diz: guardai-vos de toda avareza. Eu estava pensando, que é bom andar na praia que você pensa. Fica pensando, porque não... Eu estava pensando no céu e no inferno. No inferno só vai ter rico. Vai estar lá aqueles caras, não vou botar o Rockefeller não, mas os bilionários. Vai ter a revista Forbes do inferno. E eu pergunto, vai adiantar alguma coisa? Bolsa Chanel, perfume, patrimônio. Aí você vai para o outro lado, para o céu, só tem o que não presta. Ex-bandido, ex-viado, ex-travesti, ex-isso, ex-aquilo, ex-alcoólatra, ex-ladrão. Agora você quer ir para onde? Pensa aí, meu irmão. Jesus disse que é muito difícil um rico. Quando ele está falando de rico, ele não está falando de rico, pessoa que possui bem, mas aquele que ama o dinheiro. E é tão interessante que Jesus vai ilustrar a avareza justamente na vida do jovem rico. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai lá, vende todos os teus bens, siga-me. E disse que ele ficou profundamente triste, porque era dono de muitas propriedades. É a primeira vez que eu vejo um rico triste. Eu conheço muito pobre triste, mas rico. Ele ficou triste, porque tinha muitas o quê? Propriedades. Ele não queria abrir mão daquilo para seguir a Jesus. Avareza. Avareza. Então hoje você vai conversar com a moçada. Outro dia o cara perguntou: pastor Arival, o senhor está investindo na bolsa de valores? Eu falei: meu irmão, dá mal para pagar as contas, eu vou investir onde? O que eu ganho eu como. Tem investimento. Estou investindo no Tesouro Celestial. Porque hoje o moleque já nasce dizendo: quando é que eu vou chegar ao meu primeiro milhão? Nada contra, mas isso não pode ser o foco da sua vida. Isso é avareza. Deus pode dar 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões. Deus é que dá e Deus é que tira. Ele dá abundantemente, transbordantemente. E você precisa, nós estamos patrocinando agora, vai acontecer lá dia 19 agora, a igreja aqui, nós estamos numa mobilização para empreendedorismo de jovens crentes, porque o caminho é esse. O CLT vai acabar, Justiça do Trabalho nós vamos fechar se Deus quiser, todo mundo vai ter que trabalhar e comer, e você vai ter que empreender, todo mundo trabalhando. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado, e diz: do trabalho de tuas mãos o quê? Comerás. Não precisa de Bolsa Família, Bolsa Auxílio. O homem que é abençoado por Deus, ele se sustenta com o trabalho das suas próprias mãos. E Deus quer isso para nós. Pronto, vou falar agora para terminar. Quais são os 3 pecados? Soberba, divertimento e avareza. Agora, mas Davi diz assim: não te lembres. Eu pergunto, Davi está pedindo para Deus ter um problema de memória? Deus pode ter amnésia? Não te lembres. Não te lembres. E lembrar aqui, lembra? Sempre esse verbo lembrar na Bíblia tem um intento de ir ao encontro daquele que é lembrado para abençoar a vida dele. Lembrou-se Deus de Sara e ela ficou grávida. Lembrou-se Deus de Israel e aí ele faz o projeto.
Não há de ser nada. Tomara que não seja porque ele lembrou dos pecados da mocidade. Deus cuide dele aí. Tá bom? Volta para cá, irmão. O que que Davi está pedindo aqui? Lembre-se, não te lembre dos meus pecados. O que ele está pedindo aqui é assim: Senhor, me perdoe. Me perdoe pelo que eu fiz. Vamos abrir a Bíblia lá em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Último capítulo de Miqueias. Capítulo 7. Vamos ler juntos? Versículo 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. O que diz aí? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Significa que se você se lembra e isso lhe incomoda, você ainda precisa confessar esse pecado. Mas você tem que se lembrar que pecado perdoado por Deus é pecado o quê? Esquecido. Tá bom? Pecado perdoado, pecado o quê? Esquecido. Você, quando paga a conta, tem uns que guarda 20 anos naquelas pastas. Não vá que a anel me cobre. Né? A gente gosta de guardar. Para que serve aquela conta paga? Só se alguém cobrar de novo. Aí você diz: não, eu já paguei. Mas Deus não vai cobrar de novo. Mas duas notícias boas para você e para mim, quando eu estava pensando nesse texto. Pecado da mocidade é bom porque dá para consertar. Dá ou não dá? Pecado de velho não dá para consertar porque morre. Está perto de morrer. Não é assim? Por que a gente vai ficando mais velho e a gente não quer sair da zona de conforto? Porque a gente não quer ter mais encrenca, não é isso? Então, quando você é novo, você se aventura, tenta uma coisa, tenta outra, etc., berra, acerta. Aí depois você tem tempo para consertar. Tem tempo. Veja, pega o exemplo de Moisés, por exemplo. Moisés passou os primeiros 40 anos no Egito, fez todas as faculdades, universidades da época, porque ele iria ser faraó. Depois ele passa 40 anos no deserto, trabalhando para o sogro. Olha que desmoralização. Trabalhando para o sogro, criando bode. Um homem com toda aquela titularidade, 40 anos de humilhação. Quando ele chega aos 80, aí Deus chama ele e ele vai viver até os 120. Então, os 40 anos mais importantes da sua vida, produtivo, foi depois dos 80. Deu para entender? Então, quem escreve o último capítulo da nossa história não sou eu nem você, é Deus. É Deus. Talvez os anos mais produtivos da sua vida, mais abençoados, serão agora. Porque não basta começar bem, você tem que terminar bem. Dos 10 líderes que começaram bem, apenas 3 chegaram bem. Encerraram bem. A vida cristã é assim. Tá bom? Segunda coisa
que eu vejo aqui, que é interessante, é que os pecados da mocidade, eles dão para consertar. Eu li um livro, até indiquei para os jovens aqui, diz assim, esse livro escrito por uma psicóloga não crente, lá na UCLA, na Universidade da Califórnia. Ela fez pesquisa. E ela diz assim, todas as decisões mais importantes da nossa vida, nós as tomamos até os 30 anos. Depois disso, é consertando, ajeitando. Então, nós precisamos de Deus na mocidade. E Deus está disposto a nos orientar. E aí, esse Salmo 25, ele é muito bonito. Veja lá no versículo 12 do Salmo 25, 12 e 13, diz assim, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho, que não é que Ele quer, é que Ele deve. Deus vai orientar. Então, a mocidade, se existem os pecados da mocidade, também existem as decisões importantes da mocidade, que Deus está pronto a nos ajudar, a nos instruir, a nos dirigir. Amém?